Olá, meninas! Vocês sabiam que ao iniciar a técnica dos envelopes, vocês podem fazer tudo certinho? Mas se vocês não se atentarem para esses 6 erros invisíveis, vocês podem acabar desistindo das técnicas dos envelopes em menos de 30 dias? Oiê! Meu nome é Vânia Santos e esse é o canal Sua Vida, Seu Dinheiro. E aqui nesse canal nós falamos de como um bom planejamento, constâncias e escolha alinhados podem te trazer paz financeira. E esse é mais um vídeo da série Como Organizar o Seu Dinheiro do Zero ao Primeiro Investimento, com a técnica dos envelopes. E no vídeo de hoje, nós vamos estar falando de como você pode estar evitando cometer esses seus erros. São erros que eles acabam chegando de forma silenciosa e acabam, às vezes, distorcendo toda a técnica dos envelopes e você pode achar que não dá certo para você. Eu não sei se vocês assistiram o vídeo anterior dessa série, mas eu mostrei como você pode estar montando os seus envelopes independentemente da sua renda. E agora vem a parte que de fato separa aquelas pessoas que querem organizar daquelas pessoas que querem desistir. Então vamos já para o conteúdo. E o primeiro erro é criar categorias demais. Então já vou pegar minha canetinha aqui. Eu tô amando fazer conteúdos nesse formato aqui para vocês. Então vou escrever aqui, ó. Erro 1. Eu vou... Ah, não, acho que tá bem visível, né, meninas? Deixa eu dar uma aproximada. Bem pouquinho. Calma aí. Pronto. Acho que assim ficou perfeito. Criar categorias demais, principalmente para quem está endividada ou quem está com um orçamento bem apertado. Quando você está iniciando na técnica dos envelopes, você tem que tentar enxugar ao máximo essa questão de categorias. Eu sei que pode parecer até contraditório, porque eu tenho várias categorias, mas eu já tenho um controle financeiro um pouco mais avançado do que as pessoas que estão iniciando. Então, para quem está iniciando, o ideal mesmo é você ir aumentando as categorias de forma gradativa. Até porque se você cria muitas categorias e você não consegue estar aportando nesses valores, nessas categorias que você criou, o que acontece? Você vai ficar frustrada. Por quê? Porque você não vai estar conseguindo aportar os valores que você queria. Então, a primeira coisa é a gente ter clareza de quais categorias são essenciais para a gente no início. E eu já deixei isso no vídeo anterior. Eu falei de algumas categorias que são essenciais, mas isso vai variar de acordo com a sua realidade. Por quê? A técnica dos envelopes, ela é totalmente adaptável para qualquer pessoa, em qualquer fase da vida e também que tenha qualquer tipo de renda. Mas o importante aqui é no início você não começar com diversas categorias para que isso não te atrapalhe e isso não dificulte o seu controle. Porque também se você tiver muitas e muitas categorias para você que está iniciando e não está acostumado ainda, você pode achar esse método difícil de você controlar, chato de você fazer. Então, a primeira coisa é você listar exatamente as coisas que vão ser mais essenciais para você ali, para sua sobrevivência, e depois você ir aumentando gradativamente, tá bom? Então, o importante aqui é você viver a sua realidade. E aí, dentro disso, tá justamente isso. Você começar com poucas categorias e ir aumentando gradativamente. Daqui a gente já vai para o erro 2, que é um erro também muito comum, que é o erro de você não revisar as suas categorias, os seus gastos semanalmente. As pessoas, elas cometem esses erros sem perceber. Por quê? Ela acaba deixando para depois, ela acha que quando chegar no final do mês vai dar tudo certo, e olha só, não vai dar. Por quê? Quando você revisa semanalmente, você tem a possibilidade de corrigir a sua rota. Você tem a possibilidade de ajustar algo que esteja fora ali do curso. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Vamos dizer que o seu orçamento da categoria mercado já acabou nesse mês e você ainda precisa ir no mercado. Ou seja, se você estiver revisando semanalmente, você vai ver que você pode fazer um ajuste ali, por exemplo, lá na categoria do seu transporte. Eu não vou andar de transporte aplicativo, ou caso você tenha um carro, essa semana eu não vou sair de carro porque eu preciso ir ao mercado. Então, assim, você consegue fazer uns ajustes, evitando também problemas maiores, que é também o que te leva a cometer o erro 3. Então, deixa eu anotar aqui o erro 2, para a gente não esquecer, que é não revisar.
E deixa eu te voltar aqui rapidinho. Na questão de não revisar as categorias semanalmente, você vai levar de 5 a 10 minutos. É só para você bater o olho ali e ver os valores que você tem nas suas categorias, tá? E aí, isso não te leva a cometer o erro 3, que é você utilizar o cartão de crédito desenfreadamente, sem ter o valor separado. O que acontece? No exemplo 2, eu expliquei para você. Por exemplo, se tiver no final do mês e você precisar utilizar o dinheiro e você não tiver esse dinheiro para ir no mercado, muitas das vezes o que a pessoa faz? Ela usa o cartão de crédito. Então isso acaba te trazendo o quê? Consequências muito piores, problemas piores, porque você vai estar fazendo um gasto com algo que você não tem o dinheiro separado. Então você está fazendo a revisão das suas categorias, está altamente atrelado a você não estar gastando no seu cartão de crédito com valores que você poderia ter previsto. Eu sei que acontece também imprevistos e que você também, às vezes, vai ter que utilizar. Mas a gente está falando aqui de um método, de uma técnica, para que você possa estar se prevenindo referente a esses imprevistos, se prevenindo referente a esses gastos. E isso tudo está englobado em você revisar as suas categorias, em você não ter categorias demais, em você usar o cartão de crédito com o seu valor já separado, e não o contrário, que é muito o que a gente tem de costume. Eu falo isso por experiência própria. O que acontece? Às vezes, quando você utiliza o cartão de crédito e aí você acredita que no mês que vem você vai conseguir resolver, essa não é a realidade, porque no mês que vem você tem praticamente quase as mesmas contas para que você possa estar sobrevivendo. E aí o que acontece? Você acaba entrando nos juros rotativos do cartão de crédito, que é um absurdo. E o indicado não é isso. O indicado é que você, de fato, tenha um valor separado para que você possa estar utilizando no cartão de crédito. E não fazer o contrário. Você primeiro gasta, né? E depois é que você vai ver como você vai pagar, depois é que você vai ver como você vai separar. Mas o mais indicado a fazer realmente é você usou o cartão de crédito, você já precisa ter o dinheiro separado para esse cartão. Vou compartilhar aqui com vocês exatamente o que acabou acontecendo comigo. Eu acabei me endividando em 2023. Por quê? Chegou um ponto que eu não conseguia mais pagar o cartão de crédito, porque eu passava tudo no cartão de crédito. Eu acreditava que a minha vida estava ali no cartão, que eu tinha controle sobre aquilo. E no fundo, não era bem assim. Então, isso me levou a abrir os meus olhos, a eu realmente fazer o meu controle financeiro, a eu realmente planejar, a eu realmente separar antes de gastar. E aí, eu, de fato, consegui fazer isso. Já saiu um vídeo aqui falando como eu estou fazendo o acompanhamento das minhas parcelas, porque eu acredito que tudo é um processo. Então, o que acontece? Primeiro, você entende que o cartão de crédito, ele não é a sua renda extra e que ele não é também a extensão do seu salário. E, no fundo, às vezes eu acreditava que funcionava assim. Eu acordei para essa vida em 2023 porque eu me vi endividada, eu vi que meu nome já estava restrito e isso impossibilita a gente de fazer diversas coisas. Então, eu resolvi fazer uma reorganização financeira para que eu saísse desse endividamento. E graças a Deus eu saí. Porém, eu também continuava utilizando o cartão de crédito. Já com o dinheiro separado, com um limite de orçamento? Sim, ok. Mas eu estava fazendo diversas parcelas e coisas às vezes desnecessárias. Se você não assistiu, tem um vídeo também já no canal sobre isso. Você vai lá e assiste, que eu estou falando sobre como eu estou reduzindo os meus parcelamentos. E aí eu aprendi nesse meio tempo, nessas circunstâncias todas, que o cartão de crédito, ele é uma ferramenta para nos ajudar, nos auxiliar, quando a gente precisa de fato de algo, a gente não quer dispor de um valor tão grande de imediato. Ou seja, eu posso até ter um valor, ou ter pelo menos parte desse valor, mas aquilo não vai afetar a minha vida. Aquilo não vai se tornar uma bola de neve, vai se acumular com outras coisas que eu já tenho no cartão. Então a gente tem que passar a utilizar o cartão de crédito de fato com consciência. Estou falando isso com vocês porque são erros que eu já cometi. Então, se você já cometeu algum desses erros aqui, você me fala aqui nos comentários. Eu quero saber se só eu que cometo esses erros ou se você também já cometeu esse tipo de erro. Então, assim, eu acordei para esse mundo e eu aprendi e estou aprendendo e estou compartilhando isso aqui com vocês, tá?
Então, o uso de cartão de crédito, sem o valor separado, ele é uma furada. Ou seja, provavelmente, em um momento, você vai acabar entrando no vermelho e, às vezes, dependendo de como tiver a sua vida financeira, vai ser muito difícil você alinhar isso novamente. Eu levei alguns meses para que eu pudesse estar alinhando ali as coisas, mas eu vou te falar a verdade, demorou um pouquinho. Tanto é que eu acabei ficando endividada, eu acordei para a vida e tive que recomeçar o passo a passo ali aos pouquinhos, tá? E aí a gente vai partir para o erro 4. Que o que seria esse erro 4? É você não prever os gastos anuais. Então, vou colocar aqui. Ai, não coloquei aqui, ó. Você não prever os gastos anuais. Isso aqui é uma grande furada, porque você já está saindo ali do final do ano, em dezembro, em novembro, onde tem Black Friday, onde tem os gastos ali com a ceia, os gastos com o final de ano. Então, ou seja, você já está saindo de momentos onde provavelmente você teve um valor ali investido alto, gastou ali com, se você tirou férias e tal, você saiu com a sua família, você acabou, se você viajou, você acabou tendo um custo alto ali no final do ano e você já vai entrar no início do ano com essas contas para pagar. E as contas anuais, elas são gastos totalmente previsíveis. Por quê? Se você tem uma casa, você sabe que você tem que pagar o IPTU. Se você tem um carro, você sabe que você tem que pagar o IPVA. E aí, o que se encaixaria aqui nessas contas anuais? IPTU, IPVA, material escolar, até mesmo os presentes de aniversário que você quer dar, porque tem pessoas que gostam muito de presentear os pais, amigos, queridos. Então, isso daqui já tem que estar nos seus gastos. Isso aqui já tem que estar previsível. Também tem o seguro de carro, né? Que eu acabei esquecendo, mas tem o seguro do carro. Então, assim, são contas que, se você saiu do final do ano já ali, meio que quase que apertado, e entra no início do ano e você tem um gasto excessivo com essas contas, isso daqui pode destruir todo o seu orçamento financeiro do ano. Porque se você já entra o ano ali devendo várias coisas, não conseguindo quitar, isso vai gerando uma bola de neve para o ano inteiro. E aí, quando chegar no final do ano, você vai estar ali com aquele caos financeiro. Então, não dá para ignorar essas contas, não dá para ignorar essas despesas. Então, já anota aí no seu caderninho, já anota aí no seu calendário, na sua agenda, onde é que você tem que anotar, mas você deixa isso anotado, porque esses gastos, eles são totalmente previsíveis, tá? E eu queria aproveitar, se você está gostando desse conteúdo já, para pedir para que você se inscreva no canal, para que você aperte aqui no like, leva menos de um segundo, e você também ajuda esse canal e esse conteúdo a chegar a mais e mais pessoas. E agora a gente já vai partir para o erro 5. Vou até anotar aqui já. Que é você não ter uma reserva. E aqui eu não estou falando apenas de uma reserva de emergência. Até porque a pessoa que está começando, dificilmente ela tem uma reserva de emergência. Então, o que eu indico nesse início ali? É você ter uma reserva de imprevistos. Porque qualquer emergência que você tenha, caso você não tenha uma reserva, isso vai destruir toda a organização financeira. Isso vai destruir tudo que você tem feito. Porque imprevistos, eles acontecem sim. A gente não vai saber de fato qual é o valor deles, mas a gente precisa estar já preparado. Pode ser que o valor seja um pouco a mais do que a gente tenha? Pode, mas quando a gente já tem pelo menos parte do valor, isso já traz um pouco mais de paz, já traz um pouco mais de tranquilidade pra gente. Então, eu não vou nem chegar a falar de reserva de emergência, porque eu também já tenho conteúdo sobre isso aqui no canal. Porque, pra quem tá começando, às vezes, pensar numa reserva pra 3 meses, 6 meses, é muita coisa, é um montante muito grande. Então, aqui eu tô falando de uma reserva realmente pequena, para que você possa estar calçado ali caso algum imprevisto aconteça. Então, se você tiver uma reserva já de 200, 500 reais, isso daqui já te ajuda muito. E você vai estar também evoluindo. Um dos erros também aqui na questão da construção da reserva é você acreditar que quando você começa a reserva, você não pode começar com pouco. E isso é totalmente ao contrário. Você começa aos poucos e você vai crescendo, você vai aumentando ali a sua reserva aos poucos. E quando você vê, ela já está bem robusta, ela já está para te sustentar ali por 6 meses, caso você fique impossibilitado ali de estar tendo a sua renda. Então, o que acontece aqui na questão da reserva? É importante sim você construir, independentemente do valor que você vai começar.
tenha um pouquinho de reserva, porque isso te ajuda a apagar os incêndios que acontecem às vezes nos meses, tá bom? E a gente vai partir agora para o último erro, que é o erro 6, que seria revisar o planejamento mensal. Exatamente. Muitas das pessoas não fazem essa revisão do planejamento mensal. E aí o que acontece? Ela não sabe o que está dando certo e o que está dando errado. E é muito importante que você avalie como foi o seu mês anterior, para que a partir disso você possa planejar o seu mês futuro. Não adianta você copiar e colar o que você fez, principalmente para quem está iniciando. Você precisa sim fazer essa avaliação para que você entenda o que deu certo e o que deu errado, para que você entenda se você é necessário você acabar com uma categoria ou é necessário você criar uma categoria a mais, se o valor que você separou para aquela categoria realmente é suficiente ou se você tem que, de repente, reduzir porque você colocou o valor demais em uma categoria. Então, isso tudo aqui é adaptável, isso tudo aqui é de acordo com a nossa realidade, mas precisa de um acompanhamento constante sim, tá bom? Então, só para a gente finalizar aqui, recapitulando, primeira coisa, não complique a sua vida, não vá criar categorias demais. Segunda coisa, revise as suas categorias, tire de 5 a 10 minutos ali rapidinho, você vai conseguir fazer essa revisão e vai conseguir fazer os ajustes necessários. Isso vai te evitar muito problema lá na frente. Terceira coisa, use o cartão de crédito com consciência, com valor separado. Caso não seja necessário, já vai se programando, já vai tendo a sua visão para o próximo mês, caso você não tenha aquele valor ali naquele mês. Você já fica com esse valor ali guardado para você ver o que você pode reajustar no mês seguinte. Mas é muito importante que você, antes de utilizar o cartão, você tenha de fato esse valor separado para o cartão de crédito. A quarta coisa, preveja os seus gastos anuais, porque não é surpresa. Todo ano nós sabemos que nós temos esses gastos. Quinta coisa, tenha uma reserva, mesmo que pequena, mesmo com valores que você acredita que não seja o suficiente. Quando você começa com 50, no mês seguinte você já tem 100, no outro mês você já tem 150. Então ela vai crescendo gradativamente. Sexta coisa, revise sempre o seu planejamento. Porque se tiver algo fora do lugar, algo que você possa estar fazendo ali uma adaptação, você vai conseguir melhorar o seu controle financeiro. Se tiver algum reajuste de categoria, você também vai conseguir fazer isso. E me conta aqui se você já cometeu algum desses erros. Eu cometi praticamente todos. Já falei aqui com vocês. Então, é muito importante sim a gente fazer esse acompanhamento, é muito importante sim a gente ter esse controle. E no próximo vídeo, nós vamos falar do tão temido cartão de crédito. Será que ele é o vilão? Será que dá para conciliar ele com a técnica dos envelopes? Então você já se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para você não perder esse conteúdo. E deixa aquele nosso coraçãozinho lá nos comentários que você ajuda o canal a crescer. Eu tô muito feliz, o canal tem crescido bastante. Eu tô muito, muito, muito feliz e isso tudo é graças a todas vocês, tá? Meu muito obrigada e até a próxima. Tchau!